Então, como a gente terminou no capítulo 2 ali, o segundo capítulo, nós terminamos quando eu tive aquele encontro ali, uma outra, seria uma nova visão, né? Com aquele homem num carro vermelho, numa praia, onde ele chegou perto de mim, eu estava bem doente, e ele disse, me prometeu que voltaria. Só que aí, como eu disse para você, ele demorou muito para voltar. Mas eu esperava todos os dias, eu estava que nem o pai do filho pródigo, esperando todos os dias que ele viesse, acreditando que aquele seria aquela pessoa que um dia tinha vivido um grande amor comigo aqui nessa terra, em outras vidas, e agora ele viria me buscar. Eu não estava nem aí me preocupada, não estava preocupada com nada de morrer, não. Estava bem querendo morrer para me encontrar mesmo lá. Eu queria isso, porque o inimigo quis me fazer pensar que seria assim, não é? Aí aconteceu que uma certa vez eu estava numa casa bem velhinha nessa praia, numa outra praia, eu acho, por ali por perto, uma casa bem velhinha. A casa era bem velhinha, pequenininha, uma casa assim bem, bem velha mesmo, de madeira. E eu estava deitada numa cama assim, e ele voltou, veio do lado de uma outra praia. Ele voltou, daquele lado ali, e eu não sei o que ele fez comigo ali, se ele orou, o que ele fez, eu só sei que ele voltou, foi embora de novo, com a promessa de voltar. Eu não sei se ele fez alguma coisa para me curar, alguma coisa, eu não consigo lembrar o que ele fez ali, eu só sei que ele esteve ali. Ele disse para mim que ele teria que ir, mas ele ia voltar para me buscar novamente. Mas era aquilo ali, meu querido, era o Senhor falando comigo. O inimigo se apoderou daquilo ali e ele fez eu acreditar em tudo que eu falei para vocês, não é? Aí isso passou muito tempo essa história, e eu sempre esperando, né? Sempre esperando. Passou muitos anos, e o inimigo continuou entrando no meu quarto nas manhãs, depois que meu marido saía. Ele continuou fazendo aquilo ali, tanto que eu já nem estranhava mais. Aí, quando chegou no ano de 2000, que eu fui para a igreja, né, não me converti logo de acaso. Olha o tempo que passou de 1997 até 2000, não é? 97, 98, 99, 2000, não é? 3 anos se passaram e eu fui para a igreja. No primeiro ano eu não me converti, mas eu não me batizei também. No segundo ano eu me batizei e ainda não tinha me convertido, mas quando eu tive aquele encontro com Deus ali naquela esquina ali, foi aí que eu me converti mesmo. Que aí eu deixei, eu pensei assim, não, eu tenho que largar tudo, porque a coisa que eu mais gostava mesmo era dançar, né? Dançar, a coisa que eu mais gostava de dançar. De não, eu vou ter que largar tudo, né? Que eu tive encontro com Deus, essas coisas são do mundo, coisa mundana. Não vou guardar nada para lembrança, que eu queria guardar aquelas coisas para lembrança, meus discos, minhas coisas, eu queria guardar, era LP grandão, eu queria guardar para lembrança. E ali eu pensei, não, eu vou ter que agora, eu me encontrei com o Senhor, eu vou ter que viver uma nova vida com Deus agora, uma nova vida, né? E aí eu contava para o meu marido essa situação da madrugada, quando ele saía, e ele dizia que eu teria que vencer isso. Eu disse, mas como? Eu estou tentando, mas não consigo. Aí eu comecei a ler a palavra, comecei já a aprender mais, e aí com o tempo eu já comecei a pregar a palavra, e eu sempre dizia para meu marido que o inimigo continuava de manhã, ele entrando ali. Aí o Senhor foi me esclarecendo as coisas. E ele dizia, não, mas eu tinha que vencer, que eu não podia aceitar. Eu digo, mas eu não aceito isso, eu não quero isso pra mim, né? Aí foi que ele tem que me ajudar a orar, e aí ele começou a me ajudar também a orar e repreender, a orar e repreender. Foi que, aí passou um tempo, né? E ele parou de vir. Aí se passou, para concluir a história, talvez eu conclua aqui, passou-se muitos anos, né, se passaram, e eu não tinha entendido o mistério ainda, não entendi o mistério da mensagem que Deus estava me dando quando eu não conhecia o Senhor. Foi que agora, por esse tempo da agora, esse mês, Deus me revelou, me deu a revelação, me deu a verdadeira revelação, o que era. Porque naquele meio tempo também, que eu tinha aquele sonho que aquele bicho pulava, eu também, aquela visão também, eu tinha visão que quando eu acordava de manhã, que eu tinha 2 gatos, e eu não tinha nenhum gato, eu tinha 2 gatos, e os 2 gatos ficavam na beira da minha cama, correndo para um lado para o outro, que nem brincando, sabe, 2 gatos pequenos, correndo para um lado para o outro, e eu não tinha gato nenhum.
Então, por isso que eu digo, a revelação veio agora, veio à tona a revelação, veio agora com tudo. Deus me mostrando, esclarecendo tudo o que era. Por isso que eu digo, quando Deus te dá uma revelação, às vezes não é a revelação que Deus te dá, não é para esses dias agora, é para mais tempo. É para mais tempo. Então, o Senhor me revelou tudo o que era, que aconteceu naquele tempo, o que era para acontecer depois de tantos anos. Olha o ano que passou. Olha o ano que passou. De 1997, o Senhor me revelar agora, em 2025, olha os anos que se passaram. Olha os anos que se passaram. E Ele me deu toda a revelação, toda, que eu vou contar no próximo capítulo para você. Porque senão vai ficar muito comprido, vai poder explicar para você tudo o que aconteceu. Eu vou contar no próximo capítulo para você. Aí eu tinha esquecido essa visão dos gatos, que tinha 2 gatos que andavam do lado da minha cama, do lado pro outro, correndo. E eu não tinha gato, eu achava aquilo muito estranho. Mas como que eu não tenho gato? E parece esses gatos correndo assim, né? Também pela manhã. E é isso, tudo ia acontecendo na minha vida. Tudo ia acontecendo na minha vida. Isso aí é sobrenatural de Deus, é Deus querendo te mostrar alguma coisa e muitas vezes a gente não consegue entender, não é? Não consegue entender. Aí foi que eu parei de ter essas visões, parei de ter aquelas visões ali, parei de ter, cessou os gatos correndo, os 2 gatos correndo, cessou aquela entrada na porta, parou, né? Vez ou outra que vinha, aquele sonho, aquela outra visão que Deus me deu as 2 vezes na praia, aquele homem do carro vermelho que vinha me encontrar e com a promessa, ele voltava para embora, com a promessa que ia me voltar para me levar com ele. Então, tudo isso aí, tudo cessou e eu me envolvi com Jesus, comecei a pregar a palavra, com oração, com muita oração, me envolvi com a palavra de Deus, fui tendo mais conhecimento, o Senhor foi me dando novas visões que acontecia em seguida, né? Mas essa visão que Ele me deu, essa visão aí que Ele me deu antes do bicho entrar ali na porta, depois que o meu marido saía e vinha pelas minhas costas, pulava em cima da cama, chegava, sacudia assim a cama quando ele pulava, ele não tinha me esclarecido a visão ainda. E como eu disse para você, como eu não tinha conhecimento, eu levei tudo para o outro lado. O inimigo fez a minha mente ele levar para o outro lado. E eu acreditei durante muito tempo que o inimigo ele entrava dentro do meu quarto, mas na realidade não era o inimigo. Na realidade era Deus entrando no meu quarto para me mostrar as coisas que iam acontecer no tempo de hoje. Era Deus entrando no meu quarto para mostrar as coisas que iam acontecer nos dias de hoje. Deus, aleluia. Eu não tenho nem palavras para dizer, para agradecer o Senhor, para pedir perdão para Deus por não ter entendido o que Ele queria me dizer, porque eram tantas coisas que Ele queria me falar. Eu fiquei praticamente doente, aquelas coisas, aqueles 2 encontros que eu tive ali, com aquele homem que o inimigo me fez entender que era alguém que ele tinha morrido em outras vidas, que estava querendo me levar, como eu não estava nem preocupada mais de morrer naquela época ali. Então são coisas que o Senhor me trouxe à tona agora. Aquilo era a visão, e muitas vezes a visão a gente não entende, é que nem a visão do Vale dos Ossos Secos, não é? Quando o Senhor pegou o rei Ezequias e largou ele no meio de um vale de ossos secos, ele ficou sem entender, ele não entendia por que o Senhor me largou no meio de um vale de ossos sequíssimo, era tudo separado, aquela bagunça. Por quê? Deus queria mostrar para ele como é que estava Israel, como é que estava o povo de Israel. O povo escolhido de Deus é o povo de Israel. Nós estamos com Deus pela graça de Deus, mas o povo escolhido é o povo de Israel, não é o povo escolhido. Então Deus levou Ezequiel ali, largou num vale de ossos secos e mostrou para ele. E mostrou para ele como é que estava o povo de Israel, estava seco por dentro, estava sequíssimo por dentro. Estava vivendo em trevas, o povo de Israel tinha se afastado, virado as costas para Deus. Então ele quis mostrar, e quando ele dizia profetiza, e ele profetizava e as coisas aconteciam, se pôs uma multidão de exércitos de pé, aquilo ali foi tudo visão que ele mostrou para ele. Então é difícil muitas vezes de entender, interpretar certas visões. Então Deus me deu todas essas visões em 1997, 96, e me deu a interpretação agora. Mas como eu disse para você, muito cuidado com certas visões que Deus te dá. Se você não tem entendimento da palavra, não tem discernimento, que tem visões que o Senhor te dá e o inimigo se aproveita que você não tem entendimento da Bíblia, por isso que é importante ter entendimento da Bíblia, ler a Bíblia e orar.
pedir discernimento para Deus. Ele se aproveitou da minha incapacidade, da minha lerdeza, que eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus, e me fez ir pensar para outros lados, e ele queria me levar, estava afinzão de me levar mesmo. E não era tempo mesmo, né? Porque já Deus de pequeno já queria me levar mesmo. Mas quando ele viu, quando eu cresci, que eu ia ser uma pastora, eu ia ser uma levita do Senhor, eu ia ser uma pregadora, uma missionária, ele não queria nada disso. Ele não queria que eu fosse nada disso, porque ele não quer que ninguém pregue a palavra, ele não quer. Então ele fez de tudo para me desvincular. Por ele, se não fosse Deus ser maior que todas as coisas, o inimigo tinha me levado para o inferno, acreditando que tinha vida, tinha uma outra vida lá atrás, tinha uma outra vida me esperando, que já tinha convivido comigo em outros tempos. E eu acreditei em tudo isso aí. Acreditei. Mas o Senhor tinha me dado uma visão que ia acontecer agora. E essa visão veio acontecer. Eu vou contar no próximo capítulo para você, certo? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu vou contar tintim por tintim a visão que Deus me deu, a verdadeira visão, o porquê que Ele me deu, amém? Essa visão do carro vermelho, quando Ele estava ali me curando, que eu estava muito doente, a visão